Hoje pela manhã, o senhor deputado presidente da CPMI do golpe esteve junto com o comandante das Forças Armadas. Disse que estava ali para explicar para o comandante que as Forças Armadas, o total das Forças Armadas, não tinha nada a ver com um ou outro que cometia crimes. Falou da democracia, que ela era muito importante, até aí tudo bem, tudo ótimo. Só que se fosse nos Estados Unidos, na Espanha, será que o presidente da Câmara dos Deputados iam falar com um comandante de Força Armada, a não ser alguma coisa restrita às Forças Armadas? É óbvio que não. Aí ressalta aquilo que a gente estava falando ontem. Essa condição brasileira, latino-americana, de estar sempre beijando a mão, falando de militar. Militar que comete crime tem que responder criminalmente. Militar que comete crime civil tem que responder pelos atos dentro da justiça civil. Né? Simples assim. Gabriel Matias, para o Fatos e Notícias, e veja um trecho do que o presidente falou sobre os militares. Até. Preservando, sobretudo, as instituições brasileiras, preservando e mostrando para todo o nosso país que o fato de alguns militares, pessoas físicas, terem eventualmente se envolvido com essas movimentações antidemocráticas que aconteceram e que projetaram o 8 de janeiro, isso tem que ser separado, totalmente separado das Forças Armadas brasileiras. Eu reputo o Exército Brasileiro como uma instituição gloriosa que tem um significado indispensável não só para o Brasil, mas para qualquer nação. E eu, pessoalmente, entendo que foi justamente pela conduta correta, comprometida com a Constituição, comprometida com os valores democráticos, que esse país, durante essa transição do governo passado para esse governo, diante de tantos problemas que aconteceram, como tentativa de atentados terroristas, invasão da Polícia Federal, o próprio 8 de janeiro, o papel das Forças Armadas foi fundamental, fundamental, para que nós preservássemos a democracia no nosso país. Então eu fiz questão, nesse momento final, nessa reta final, de vir aqui cumprimentar o comandante do Exército, comandante do Estado-Maior das Forças Armadas, o general Tomás, juntamente com o ministro José Múcio, para dizer que, como presidente da CPMI, a mensagem que eu trago é de que, em que tenha passado tudo o que aconteceu, em que tenham sido levados. Hoje pela manhã, o senhor deputado presidente da CPMI do golpe esteve junto com o comandante das Forças Armadas. Disse que estava ali para explicar para o comandante que as Forças Armadas, o total das Forças Armadas, não tinha nada a ver com um ou outro que cometia crimes. Falou da democracia, que ela era muito importante, até aí tudo bem, tudo ótimo. Só que se fosse nos Estados Unidos, na Espanha, será que o presidente da Câmara dos Deputados iam falar com um comandante de Força Armada, a não ser alguma coisa restrita às Forças Armadas? É óbvio que não. Aí ressalta aquilo que a gente estava falando ontem. Essa condição brasileira, latino-americana, de estar sempre beijando a mão, falando de militar. Militar que comete crime tem que responder criminalmente. Militar que comete crime civil tem que responder pelos atos dentro da justiça civil. Né? Simples assim. Gabriel Matias, para o Fatos e Notícias, e veja um trecho do que o presidente falou sobre os militares. Até.